Três formas que você tem de economizar na mensalidade do seu plano de saúde. Olha, eu sou Elton Fernandes, advogado especialista em plano de saúde, sou autor de livros jurídicos, sou professor de direito em inúmeros cursos de pós-graduação em direito médico e hospitalar, e eu quero contar um pouquinho para vocês da principal consultoria que a gente presta habitualmente para clientes, né? Além de fazer muita ação judicial contra a operadora de plano de saúde, a gente também presta consultoria e eu quero contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Três maneiras fáceis de você conseguir compreender isso é, a primeira delas é o que a gente vai chamar de downgrade. O que é downgrade? Significa que você vai reduzir a categoria do seu contrato de plano de saúde. Veja, você não está alterando a cobertura em si, você está alterando nesse downgrade simplesmente o seguinte, hoje eu tenho um quarto privativo, agora eu vou para uma acomodação de padrão de enfermaria, por exemplo. Eu tenho um hospital X, agora eu estou abdicando dos hospitais X e estou indo para os hospitais Y. Isso tudo é possível e é o que a gente chama de downgrade. Você reduz a categoria do seu contrato, mas a cobertura permanece basicamente a mesma. Quer dizer, aquilo que uma cirurgia que você faria de um plano executivo é a mesma cirurgia que você vai fazer num plano básico. A questão que muda é o local em que você vai realizar. O que, claro, é importante e é impactante. Não é a forma como eu mais gosto de orientar, o que eu mais gostaria que você fizesse, mas, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade que você tem. O problema é que várias operadoras não aceitam você fazer isso e muita gente acaba tendo que se socorrer da justiça para diminuir o padrão de cobertura do seu contrato. Mas, do ponto de vista de um advogado especialista como eu, tecnicamente isso é plenamente possível. A segunda forma como você tem de fazer isso é portabilidade do seu contrato de plano de saúde, ou seja, você trocar de plano levando consigo todas as carências. Eu sei que você já deve ter lido alguma coisa sobre portabilidade ou falado com um corretor a respeito de portabilidade. Eu conheço corretor muito sério e especializado em portabilidade. Eu conheço essas pessoas, eu estou aqui há 20 anos fazendo isso, então, claro, eu tenho um excelente relacionamento com muito corretor bacana, mas a maioria não sabe portabilidade. Mais do que isso, a maioria não é remunerada quando vai se fazer portabilidade e aí eles não têm interesse em fazer portabilidade. Por que alguém vai fazer isso sem ser remunerado, né? Então o corretor, às vezes, como ele não é remunerado, ele não incentiva a portabilidade. Mas a portabilidade é trocar de plano de saúde levando consigo as carências. Note que quando eu estou falando de portabilidade, é diferente de você ir lá e contratar um plano de saúde normal. Basta a gente pensar, por exemplo, na telefonia. Você tem um chip de telefone da Vivo. Você quer ir para Claro, né? Portabilidade é o quê? É levar consigo o número, certo? Isso é portabilidade da telefonia. O que eu faço no plano de saúde para ser portabilidade? Eu levo comigo as carências que eu já cumpri, certo? Agora, pensa comigo o seguinte, eu tenho um chip da TIM, da TIM, por exemplo. Eu posso ir na Claro e comprar um chip novo? Posso. Naturalmente eu posso ir lá. Mas isso é portabilidade? Não é portabilidade. É o mesmo cuidado que você precisa ter com portabilidade aqui, porque portabilidade é levar consigo as carências. Ligar para o corretor e contratar um novo plano de saúde não é portabilidade. Então isso, você tem que ficar atento nessa questão. E na dúvida, o que eu aconselho você? Falar sempre com um advogado experiente e especialista em plano de saúde. Então a primeira forma é fazer downgrade, a segunda forma é fazer portabilidade, e eu tenho aqui no canal, eu tenho assim, dezenas de vídeos falando de portabilidade. E repito, se você tiver dúvidas, fala sempre com um advogado especialista em plano de saúde. A terceira forma, e é uma forma assim, legal e correta de você economizar dinheiro, é você buscando a revisão dos reajustes eventualmente aplicados no seu contrato. Seu contrato pode ter dois tipos de reajuste. Ele tem um reajuste anual e ele tem um reajuste da faixa etária. O reajuste anual, basta você pensar que ele é linear para todo mundo que está nesse plano. Não importa se eu tenho um bebê ou um idoso, o reajuste anual, todo mundo sofre o mesmo percentual de reajuste, ok? A faixa etária varia, claro, como eu disse, em acordo com a idade, em acordo com a faixa em que cada um está ali dentro desse contrato. As duas coisas são possíveis de rever. O que é mais comum acontecer? É mais comum a gente conseguir rever os reajustes anuais. De quais contratos? Daqueles contratos que a gente chama de contratos coletivos, ou seja, de planos de saúde que foram feitos na via empresarial, seja por um MEI, por um CNPJ, pela empresa que você tem, isso é plenamente possível de rever os reajustes, ou daqueles planos que a gente chama de coletivos por adesão, aqueles contratos que são feitos via associações de classe, sindicatos, OAB, CRM, CREA, enfim. Esses planos de saúde coletivos por adesão, eles têm reajustes altíssimos, assim como altíssimos também são os empresariais. Elton, mas aí você revê para quanto? Basicamente, o que a gente busca dentro das ações judiciais, em geral,
é reduzir esses percentuais de reajuste desses planos coletivos para os índices dos planos de saúde individuais ou familiares. Ou seja, eu transformaria esse contrato, na verdade, que está tendo aí um reajuste de 25% ao ano, para o índice ANS de 6, 7% ao ano, basicamente. Isso é lícito, isso tem sido feito largamente, e essa semana mesmo em que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma reportagem para o Valor Econômico, em que eu explico isso, tá? O jornalista me ligou super interessado, e eu consegui desmistificar um pouco dessa questão, porque muita gente, a notícia era que muita gente tem ido para a justiça e buscado aí esse recálculo da mensalidade, com um detalhe. As pessoas muitas vezes diminuem o valor da mensalidade e conseguem a recuperação de valores que foram pagos a mais ao longo dos anos, porque os reajustes praticados pelos planos de saúde foi abusivo. Agora, isso, claro, demanda uma análise técnica e profissional do seu advogado. E para isso, especificamente, o que é importante que você faça? É muito importante que você pegue seu histórico de pagamentos e, com o seu histórico de pagamentos, você procure um advogado especializado em plano de saúde. Porque mesmo dentro da aula da matéria, dentro de cursos de pós-graduação, posso dizer, claro que os meus alunos saem dali muito bem preparados para isso, mas mesmo dentro dos advogados, eu percebo ainda que muita gente sabe fazer ação para buscar cobertura, mas não sabe fazer ação para buscar reajuste, para rever reajuste. Então tem que ficar ali muito atento também na expertise do profissional, na experiência. Mas isso é plenamente possível. A viabilidade disso depende de uma análise técnica do seu caso para saber quanto reduz a mensalidade. Quando você pode recuperar de valores que foram pagos a mais ao longo dos anos? Porque muita gente, por exemplo, é comum que a gente consiga muitas vezes reduzir uma mensalidade em 50%, dependendo do tempo em que você tem nesse contrato. Basta você pensar uma pessoa que tem 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos num plano de saúde e está ali pagando muito caro. Eu tenho gente que chega aqui no escritório muitas vezes, eu lembro de um caso, sabe, um caso muito fora da curva, de uma pessoa que chegou aqui pagando 20 mil reais no valor da mensalidade para si e outros 20 mil para a esposa. E a mensalidade desse senhor, por exemplo, caiu para 7. Então, assim, mas claro que isso demanda um cálculo que o seu advogado especializado tem que fazer. Mas é possível você reduzir a mensalidade do seu plano de saúde. E claro, todo mês você pode estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque, embora eu possa rever o reajuste de todo o período, não é dos últimos 10 anos. Se alguém te falar que é dos últimos 10 anos, está errado. Tecnicamente está errado. Isso eu expliquei já no meu livro, voltado para advogados, mas eu expliquei no meu livro. Você pode rever o reajuste de todo o período, mas então você pode reduzir a mensalidade revendo todos os reajustes, mas a recuperação de valores que foram pagos a mais se limita aos últimos 3 anos. Então, todo mês você está perdendo dinheiro, você pode estar perdendo dinheiro. Então, eu sugiro muito que você fale com um advogado especialista em plano de saúde. Olha, me segue nas redes sociais, porque é nelas que eu conto para você tudo que seu plano de saúde não quer que você saiba. Eu estou em todas as redes sociais. Eu espero você nelas, espero ter ajudado você com esse vídeo. Muita saúde, e são 3 dicas muito valiosas para que você possa reduzir o valor da sua mensalidade, sendo 2 delas que não envolvem a justiça e uma que eventualmente pode envolver. E aí, claro, tem que partir de uma análise de um advogado especialista em plano de saúde. Sucesso para você, espero nas redes sociais. Um grande abraço.